Olá pessoal, hoje daremos continuidade ao conteúdo da aula anterior. A título de revisão, a metaplasia é um processo benigno que ocorre em resposta a estímulos externos. Neste processo, nós temos a substituição de um tecido por outro. Um exemplo claro é a metaplasia escamosa do trato cérvico-vaginal. Essa metaplasia ela vai ocorrer em resposta a um estímulo ácido em células endoscervicais. Nós vimos que diferentes estágios reprodutivos ou diferentes idades reprodutivas, as características do colo uterino, do trato cérvico-vaginal, são diferentes, né? Em determinadas idades reprodutivas, nós temos as células epiteliais colunares altas de forma externa à região do colo do útero. A presença dessas células nessa região externa as tornam suscetíveis a condições ácidas. Essas células elas não são resistentes a esse ambiente ácido. Então, o que acontece? Células de reserva sofrem metaplasia e se transformam em células malpighianas. Essas células malpighianas elas são, sim, resistentes a esse ambiente ácido e faz com que o tecido, então, se torne ali protegido. Então, assim, a metaplasia é um processo benigno que vai ocorrer normalmente. O processo de metaplasia é então uma alteração benigna, como vimos no slide anterior, que acontece principalmente devido a variações de pH. Na puberdade, principalmente na gravidez, né, onde a gente tem a maior variação de pH, a maior variação do pH ácido da região do colo do útero, da região da vagina. Além disso, pode ocorrer também infecções virais e infecções fúngicas. É importante ressaltar que essas alterações elas são de baixo risco. Entretanto, caso não haja uma cessação dos estímulos, nós podemos estar diante de uma condição de alto risco de lesão pré-cancerosa. A metaplasia, então, ela vai ser normal, desde que não haja relação com infecções. Então, se a gente tiver lá uma alteração relacionada à puberdade, relacionada à gravidez, tudo certo. Mas se a gente tiver uma alteração relacionada a infecções virais, infecções fúngicas e até mesmo infecções bacterianas, aí sim a gente vai estar relacionando aí, vai estar aí condicionada a uma condição de alto risco de lesão. Bom, a metaplasia ela vai começar em células de reserva, como nós vimos anteriormente, e essas células de reserva elas estão abaixo, né, das camadas malpighianas e endoscervicais. Então, para a fixação, a metaplasia ela vai ser um resultado normal do exame Papa-Nicolau e não vai necessitar de tratamento, a não ser que haja sinal de infecção bacteriana, como eu disse anteriormente, viral ou fúngica. Agora eu tenho para vocês aqui algumas imagens, né? Essa primeira imagem a gente consegue evidenciar algumas células de reserva, né? Um conjunto aqui de células de reserva. Em seguida, nós temos essas células de reserva já começando a sua diferenciação em epitélio malpighiano, onde a gente tem aqui um núcleo, né? O citoplasma ele já aparece aqui um pouco maior em relação à imagem anterior. Que a célula continua o seu desenvolvimento, continua na sua maturação, onde a gente tem agora um citoplasma um pouco maior, né? Aqui do lado alguns neutrófilos, algumas células de defesa. Aqui nós já temos essas células metaplásicas com uma relação núcleo-citoplasma já um pouco mais equilibrada. A gente consegue ver o núcleo, o citoplasma um pouco mais globoso e o núcleo já um pouco menor em relação ao citoplasma, que é essa população de células. E aqui, por último, né, a gente consegue ver a diferença de uma célula metaplásica de uma célula malpighiana normal. Nós temos aqui uma célula malpighiana normal, é uma célula com aspecto um pouco mais fino, né, com relação citoplasma-núcleo muito maior. E aqui nós temos uma célula metaplásica, né, várias células metaplásicas maduras, onde nós temos contornos irregulares, a gente tem um aspecto aqui mais
digamos assim, cheio do núcleo, né, do citoplasma, desculpa. Então a gente tem uma diferença entre células malpighianas e células metaplásicas. No entanto, a função das células que sofreram metaplasia para epitélio malpighiano é basicamente a mesma do epitélio malpighiano normal. Bom, aqui nós temos uma prancha de imagens evidenciando algumas situações da metaplasia, alguns níveis de metaplasia. Na figura A e na figura B, a gente consegue identificar uma metaplasia escamosa madura. O que significa isso? É quando o tecido metaplásico ele alcança a maturação, né? A gente tem aqui, né, algumas células metaplásicas maduras, mais uma célula metaplásica madura aqui, várias outras células aqui. Aqui na figura B também nós temos células metaplásicas maduras aqui, ó, onde está posicionado o cursor, e juntamente com células malpighianas normais, né? Ó, nós estamos vendo aqui células malpighianas normais e junto a elas células metaplásicas maduras, né? Que sofreram metaplasia malpighiana. Na imagem C, né, a gente consegue evidenciar uma metaplasia escamosa imatura, que é quando o tecido metaplásico ainda não terminou de se diferenciar. E, consequentemente, se ele não terminou de se diferenciar, ele não terminou, né, a sua estratificação. Então, a gente consegue ver aqui várias células, ainda a gente não consegue distinguir, né, muito a relação núcleo-citoplasma. Células aqui também, aqui embaixo, aqui. Além das células, a gente possui aqui muitas hemácias, né? A gente tem aqui neutrófilos, que são células de defesa. Então, a gente tem uma característica imatura. Na imagem D, aqui na imagem D, nós temos, né, um padrão de metaplasia em transição. Esse padrão aqui de metaplasia em transição é quando as células elas estão realmente, efetivamente se transformando em malpighianas. Quando a gente tem a célula de reserva e essas células de reserva estão se transformando em células malpighianas. Em alguns casos, o epitélio metaplásico ele vai poder, né, não terminar a sua maturação. Se ele não terminar a sua maturação, ele consequentemente vai ficar imaturo. Ficando imaturo, né, nessa condição aqui, se ele ficar nessa condição, a gente pode ter alguns problemas relacionados à composição do tecido depois. Essa imaturidade ela se prolonga por muito mais tempo quando a gente tem infecção pelo HPV, que é o vírus do papiloma humano. Esse vírus ele vai infectar as células imaturas e vai passar a disseminar anomalias. E essas anomalias que serão disseminadas estarão relacionadas depois com lesões pré-cancerosas. Então é muito importante a gente se atentar com relação a essa metaplasia escamosa imatura, porque ela pode definir se um tecido vai entrar em maturação ou se um tecido vai entrar em uma condição de lesão pré-cancerosa. Mas lógico, isso vai depender se há ou não a infecção pelo HPV. Bom, aqui nós temos um esfregaço de uma zona de transição, né? Aquela zona onde nós temos células malpighianas e células endocervicais colunares, né? E esse esfregaço de zona de transição, ele vai mostrar para a gente um grupamento de células metaplásicas, células que estão começando ali a sofrer metaplasia. E por que que na zona de transmissão a gente vê a maior quantidade de células metaplásicas? É porque é nessa região que começa a metaplasia. Então é bem comum a gente identificar a metaplasia, é bem comum a gente identificar esse tipo de células na zona de transição. Além disso, a gente consegue identificar aqui hemácias, a gente consegue identificar aqui neutrófilos, né? Bom, novamente, aqui nós temos uma zona de transição contendo um aglomerado de células de metaplasia e células metaplásicas em formato imaturo, né? Essas células elas se apresentam com uma cromatina clara e os núcleos visíveis, e além disso a gente tem aqui vários neutrófilos, também várias células de defesa.
Bom, agora que vimos a citologia normal da ectocervice, é importante estudarmos a endosservice. Quais células que a compõem, quais células que são a base aí da endosservice, da região endocervical. A endosservice, pessoal, é a região mais interna do colo do útero, né? Possui um epitélio aí chamado de epitélio colunar simples ou glandular. Até então a gente viu sobre a ectocervice, essa região de fora, e vimos também sobre a junção escamocolunar e a zona de transformação. Mas não adentramos ainda para a endosservice para estudar o epitélio que compõe essa região. Bom, nessa imagem nós temos aqui a endosservice, né, apresentando-se aqui com as células epiteliais colunares. Essas células epiteliais elas se organizam, né, o tecido, desculpa, se organiza de forma glandular. Por isso, em alguns momentos, a gente pode chamar esse tecido de um tecido epitelial colunar ou tecido epitelial glandular. Haja visto que essas células elas produzem muco e são responsáveis por secretar esse muco no meio. Então a gente vai estudar um pouco sobre essas células e demonstrar como que essas células se apresentam em um esfregaço cérvico-vaginal. As células epiteliais colunares, né, elas podem se apresentar aí sob diferentes formas e aspectos. Entretanto, uma característica marcante é o seu citoplasma. Então a gente vai aprender a identificar essas células colunares endocervicais ou células glandulares endocervicais, como queiram chamar, de acordo com o seu citoplasma. O citoplasma ele vai ser sempre predominante em relação ao núcleo. Então a gente vai bater o olho na célula, vai ver a posição do citoplasma e vai saber que essa célula é uma célula colunar ou uma célula glandular endocervical. Bom, durante o ciclo menstrual, principalmente na fase secretora, essas células elas vão se apresentar com um citoplasma alto. Esse citoplasma alto vai ser típico de um citoplasma glandular. Isso vai acontecer porque na fase secretora, essas células serão responsáveis pela secreção de muco. Então a gente vai ter o núcleo em uma posição estratégica na célula, né? E o citoplasma apontando para o lúmen, o citoplasma apontando para a região do lúmen do tecido, para secretar o muco que ele está produzindo, o muco que ele deve produzir e que ele está sendo induzido a produzir. Então é comum a gente encontrar essas células em conjuntos monoestratificados, ou até mesmo em forma de favo de mel. Então a gente tem aqui algumas das principais formas, né? A principal forma que a gente vai encontrar é a forma colunar. E aqui nós temos várias outras formas metaplásicas que a gente pode encontrar também quando essa metaplasia ela acontece do epitélio malpighiano para o epitélio endocervical. E é bastante comum a gente encontrar essas células aglomeradas, né, de forma monoestratificada ali em aspecto de favo de mel. Bom, uma outra prancha evidenciando as células colunares endocervicais ou células glandulares endocervicais, como queiram chamar. Né? Na figura A e B, a gente observa as células colunares endocervicais na fase secretora. Né? Nós temos aqui o núcleo posicionado na parte basal das células e o citoplasma se desfazendo, né? O citoplasma aqui com um aspecto que está se desfazendo, que está secretando. E aqui na figura B nós temos o conjunto de monoestratificação, né, em formato aqui de favo de mel. Então, se a gente identificar uma célula dessa em esfregaço cérvico-vaginal ou um conjunto de células dessa forma no esfregaço também, a gente pode inferir, né, que essas células está, né, na fase secretora, que o ciclo, né, que a mulher se encontra é a fase secretora. Aqui na figura C, a gente consegue identificar algumas células ciliadas, né? É comum também a gente encontrar células ciliadas. Essas células ciliadas elas são bastante semelhantes às células das trompas de Falópio ou das tubas uterinas. Então é possível sim que a gente confunda essas duas classes celulares, mas não é tão comum assim da gente encontrá-las. E na figura D,
nós temos aqui vários núcleos nus, e esses núcleos nus são em resposta, né, à lise celular. Houve uma lise celular aqui, uma lise relativamente forte, né, por algum motivo externo, e esse motivo fez com que esses núcleos nus eles não se dissolvessem, né? Então a gente tem esses núcleos dispersos no meio. Bom, aqui nessa primeira imagem, nós temos evidenciando novamente células colunares altas com citoplasma se desfazendo. Isso é característico da secreção de muco. E aqui, né, na outra imagem, nós temos células colunares monoestratificadas. Essas células estão agrupadas aí em formato de favo de mel, como vimos no slide anterior. Bom, agora que falamos um pouco sobre a ectocervice e sobre a endocervice, a gente precisa agora fazer, né, um apanhado sobre o endométrio, sobre quais células endometriais que a gente possivelmente pode encontrar aí em um raspado cérvico-vaginal. Para isso, né, para a gente identificar quais células a gente possivelmente pode inferir ser relacionada ao endométrio, a gente precisa compreender quais as 3 fases uterinas, né? Aqui eu tenho uma imagem onde evidencia-se em um primeiro momento uma cavidade uterina que na fase proliferativa. A gente já estudou em relação às fases proliferativas e secretoras e sabe quais são as diferenças. Então nós temos aqui uma fase proliferativa, uma fase secretora e uma fase menstrual. Na fase proliferativa, a gente tem aqui uma alta atividade do hormônio estrogênio. Já na fase secretora, a gente tem uma alta atividade do hormônio progesterona. E na fase menstrual, nós não temos nenhum estímulo hormonal, né? Nós temos a cessação do estímulo desses hormônios e, consequentemente, a gente tem aqui a descamação de todas essas camadas de células aqui presentes no útero. Bom, pessoal, existem 2 tipos de células endometriais que a gente pode encontrar em um raspado cérvico-vaginal. As células glandulares ou células estromais. As células glandulares, elas são um epitélio colunar simples, né? Um epitélio semelhante ao epitélio proveniente lá da endocervice, né, o epitélio endocervical. Entretanto, as células endometriais elas possuem, né, o citoplasma um pouco menor, não são colunares altas. Já as células estromais, né, a gente pode identificar aí a presença de fibroblastos, células musculares lisas, né, mas adianto que essas células são dificilmente aí, de serem encontradas em um raspado cérvico-vaginal. A exceção é em alguma condição de lesão, ou alguma lesão ulcerativa, ou alguma lesão aí, algum raspado aí proveniente de um pós-cirúrgico, né? As células estromais elas são mais difíceis de serem encontradas. Então, em relação às células endometriais epiteliais colunares, a gente encontra aí até o 12º dia do ciclo, né, menstrual. Além disso, a gente pode encontrar em condições de aborto, também nas condições de pós-parto e na menopausa. Em qualquer outra situação, a presença dessas células é extremamente anormal. Bom, aqui nessa imagem, né, nós temos evidenciando, na verdade nessas 2 imagens, nós temos evidenciando as 2 classes celulares distintas. Aqui na setinha vermelha a gente tem as células endometriais glandulares e na setinha branca a gente tem as células endometriais estromais. Aqui aproximando um pouco mais, né? Células epiteliais glandulares, a gente tem um citoplasma um pouco mais globoso. O citoplasma ele é um citoplasma colunar baixo, né? Que a gente consegue verificar isso. E aqui as células estromais. Bom, as células endometriais, elas apresentam um citoplasma irregular. Além do citoplasma irregular, a gente consegue ver núcleos irregulares. Nós temos aqui vários tamanhos de células, nenhum padrão específico.
Aqui nessa outra imagem é a mesma coisa, nós temos um padrão nuclear completamente diferente, não é um padrão nuclear homogêneo, assim como o padrão citoplasmático. Bom, nessa imagem nós temos uma comparação entre células endometriais, né? Aqui as células epiteliais colunares endometriais, e aqui do lado direito nós temos as células epiteliais endocervicais colunares altas, né? Aí a gente consegue diferenciar. Aqui a gente tem uma célula colunar alta, bonitinha, com o citoplasma aqui praticamente voltado para o lúmen, o núcleo na base, e que a gente não consegue identificar isso, porque a célula é menor. Então a relação núcleo-citoplasma ela vai ser um pouco menor do que nas células endocervicais. Bom, nessa imagem nós temos aqui um esfregaço coletado no período menstrual, onde nós vemos um aglomerado de células endometriais, né? Essas células estão aqui apresentando núcleos pequenos, escuros, e estão em meio aqui às células escamosas, né? A presença de células escamosas, da descamação normal. E é bastante comum a gente identificar em um esfregaço de período menstrual a presença de sangue, né? Então aqui nessa imagem nós temos um raspado cérvico-vaginal com as células malpigianas aqui intermediárias e superficiais e a presença de hemácias, né, em uma coloração avermelhada, rosada aqui, que recobre basicamente todo o tecido. A gente tem a presença de hemácias. É comum a gente encontrar também neutrófilos, que a gente tem vários enfileirados de neutrófilos. Bom, e é bastante comum também a gente encontrar outros elementos em específico. Isso aqui, por exemplo, ó, é muco. O muco ele apresenta-se dessa forma. A gente tem algumas células superficiais aqui, uma célula intermediária e a presença de muco, né? Parecem folhas. Nessa imagem nós temos uma célula superficial aqui no fundo. E acima dessa célula superficial a gente tem a presença de vários espermatozoides. É bastante comum a gente encontrar isso também no esfregaço cérvico-vaginal, principalmente se a coleta foi realizada após relações sexuais. É muito comum a gente encontrar esse tipo de material. Bom, e aqui outros tipos de elementos que a gente pode encontrar em um raspado cérvico-vaginal. Por exemplo, aqui nós temos um padrão, né, para creme vaginal, né? Por isso que é indicado que não haja a utilização de creme vaginal, que não haja a utilização de talco antes de realizarmos uma coleta, né, de material para esfregaço cérvico-vaginal, para raspado cérvico-vaginal. Porque a gente pode ter elementos contaminantes e esses elementos podem atrapalhar em uma análise futura, uma análise de alguma patologia ou de algumas situações normais. Então aqui nessa imagem a gente tem um creme vaginal e aqui nós temos várias célulazinhas se apresentando aqui opsonizadas, escondidas pelo creme. Aqui nessa imagem nós temos algumas moléculas provenientes do talco, né? Isso aqui é talco. O talco ele pode contaminar, né, o raspado cérvico-vaginal e atrapalhar na análise. E aqui nós temos uma contaminação por fungo. Como que aconteceu essa contaminação por fungo? Após a coleta da amostra, a amostra ela foi exposta ao ar ambiente. E quando ela é exposta ao ar ambiente, é comum a gente encontrar o aspergillus, né, que é um fungo de contaminação. Beleza? Então é isso, pessoal. Finalizamos aqui mais um conteúdo da nossa disciplina de citologia clínica. E para sanar quaisquer dúvidas, estarei online no chat durante o horário da aula, né? Atentem-se em relação às atividades, viu? Aguardo vocês. Forte abraço.